né? Ontem foi dia de estreia, né? Dia de estreia dos debates, dia 9, dia de estreia do horário eleitoral gratuito. Então teve estreia na rádio e na TV ontem e teremos estreia de novo no dia 9, rádio e TV, com um detalhe muito curioso, né? Que é a diferença abissal entre os dois eventos, né? Entre as duas estreias, horário eleitoral e debate. É legal a gente frisar, né, as diferenças. No debate, você tem a marca do debate, é o contraditório, né? Alguém diz uma coisa que você não queria ouvir como candidato, você diz algo que o outro não queria ouvir, mas as ideias se chocam. E no horário eleitoral é discurso único, não existe contradição, né? Você não debate, ainda que o candidato se prepare, vou falar mais desse tema ou daquele outro tema, o roteiro é livre, ele não sabe qual vai ser o tema que vão desafiá-lo a explorar. Já no horário eleitoral, você tem um roteiro estabelecido. Você, com o seu marqueteiro, o marqueteiro define o que você vai falar. O discurso no debate você pode ensaiar, mas ele é falado. É como aqui. Você pode preparar o que você vai falar, mas é um discurso falado. No horário eleitoral é um discurso lido. No horário eleitoral, não ficou bom? Não ficou bom. Vamos regravar? Vamos regravar. No debate falou, tá falado. Não tem voltar. Não tem. Você pode até na próxima resposta dizer, talvez eu não tenha me expressado bem, mas falou. É a pasta de dente que saiu do tubo, não tem volta, né? A expressão facial dos candidatos, olha, existe um debate que acontece com som, em que você capta o que eles têm a dizer. Existe um outro debate que acontece sem som, que é o que você capta o que eles estão dizendo com os olhos, com os músculos da face, com as mãos se mexendo, com o manejo da cabeça. Enfim, é a expressão. Não dá para trabalhar essa expressão. Ah, eu vou tentar trabalhar. Tá bom, tenta, mas lá pelas tantas você esquece. Já no horário eleitoral, esqueceu, grava de novo. A expressão é trabalhada, todos ficam com aquele ar de que estão trabalhando pelo Brasil, pelo Estado, pela cidade, né? O minuto no debate tem 60 segundos. Não tem jeito. Um minuto no horário eleitoral tem quantas horas você quiser. Não ficou bom? Grava. Ficou bom. Então, você tem um minuto de programa. Não é que ele falou um minuto. Ele pode ter falado várias e várias e várias vezes, mas tem um minuto ali. Tema pré-definido no horário eleitoral. Tema livre no debate. Quantas vezes você pode preparar uma resposta no horário eleitoral e na outra falou, né? Tem ensaio no debate? Tem, dá para ensaiar. E se perguntarem isso? E se o candidato tal me perguntar? E se o outro? E que eu escolho aquele candidato? Não escolhe não, que aquele ali, aquele lá é bravo, ele vem para cima. E vai na tua jugular, não vai botar a mão na jaula do leão, pelo amor de Deus. Bate no outro que é fraquinho. Faz dobradinha com aquele que ele quer a mesma coisa que você. Então você pergunta para ele vai bater naquele cara que você quer bater. Então fica os dois batendo. No horário eleitoral tem imagem de apoio, som de apoio, jingle, musiquinha, né? Câmera lenta. O cara vai se mexendo em câmera lenta e as bandeiras tremulando. E todo mundo está fazendo uma coisa bacana. Crianças correndo na relva, mulheres grávidas acariciando a barriga, né? Pessoas passando a mão no rosto para tirar o suor com aquela alegria. O sol de 40 graus não ferve no horário eleitoral gratuito. Ele só molha o rosto. E aí você toma uma água e refresca, e olha para cima, e olha o sol inicia o jingle, que o futuro que está chegando, é aquela coisa, todos o futuro está chegando, você pode escolher qualquer um. E no debate, nada disso, não tem imagem de apoio, é tela dividida, você seu oponente, não tem som, não tem nada. Né? Não tem câmera lenta, não tem recurso. Você pode ir no horário eleitoral gravar a qualquer hora, olha, putz, só vou poder entrar em estúdio às 3 da manhã. Já o outro candidato entra às 10 da manhã e tal, mas no debate é todo mundo lá, esquece, você só tem uma chance. Qual é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte, no horário eleitoral gratuito, a Regina Duarte consegue ser a viúva porcina. E o Brasil se apaixonou pela viúva porcina. No debate, a Regina Duarte, vida real, tentou ser secretária da Cultura. Na primeira entrevista que ela deu e foi para a CNN, foi um desastre tão grande, quando a Regina Duarte estava sem script, sem roteiro, não estava lendo nada,
que ela perdeu o emprego. Ela não conseguiu durar como secretária da Cultura porque era ela sendo ela. No debate é o candidato sendo o candidato. No horário eleitoral viram todos viúva porcina. Então é um festival de gente com um roteiro pré-definido, bacana, todo mundo fica bacana. Então o debate, eu não vou dizer que o debate é a verdade, porque não dá, né? A verdade, ninguém usa as roupas tão estudadas, eles estudam, eu preciso parecer que eu sou moderno, preciso parecer que eu sou sério demais, eu preciso mostrar agressivo, tem um estudo, mas eu já falei isso ontem, né? Você vai defender uma causa no tribunal, você também estuda. Você vai fazer uma cirurgia, você estuda, vai construir uma ponte, você faz cálculo. Então, tem estudo, que bom, a gente quer pessoas que estudem, a gente não quer a espontaneidade ao limite. Ou alguém acha que o Neymar, por melhor que seja, e ele é um tremendo jogador, ele treina, né? Ele corre, ele ensaia, tem que ensaiar, tem que treinar. Então, a gente não pode ser contra o ensaio. Não existe essa espontaneidade como um valor absoluto. Mas o debate é mais real, mais vida real. É reality show versus, né, série gravada e tal. E aí vem o momento em que o debate acontece, o momento em que a gente está na campanha, que eu acho importante. A pesquisa XP e PESP, que saiu ontem, ou anteontem, mostrando o seguinte: não sabem quem votar. A amostra é São Paulo, mas isso vale para a maior parte das cidades, com exceções. Belo Horizonte, a corrida está muito definida. Salvador também é um lugar onde a corrida não está no grau de incerteza, mas nos lugares onde há uma certa dose de incerteza, São Paulo, por exemplo, não sabe e não responde 59%. Não tem candidato nenhum, branco e nulo 13%, ou seja, 72%. Gente, 72% é quase 3/4 dos entrevistados. Não tem candidato. Eles não têm definição de voto. E aí veio o debate, nesse momento. Que estrago faz o debate no momento em que ninguém sabe quem votar? E que estrago faz o debate no momento em que as pessoas sabem quem votar? O debate tem um valor maior no momento de maior indefinição. Claro, pô. Se você já sabe em quem você vai votar, você até assiste o debate, mas a chance de mudança no voto é menor. Então, o debate de ontem pegou o Brasil inteiro com um grau de interesse interessante e com um detalhe também apontado pelo Antônio Lavareda em artigo que ele escreveu para a revista Isto É. Os candidatos, normalmente, a gente viu um papel preponderante dos governadores, histórico. Governadores influenciando as eleições, principalmente nas capitais, mas muito também nas cidades do interior. Dessa vez, das 26 capitais onde tem eleição para prefeito, os governadores só colocaram um candidato que aparece em primeiro lugar em 5. Veja, no caso de São Paulo, por exemplo, o candidato Bruno Covas, pelas pesquisas, disputa o segundo turno, se fosse hoje a eleição, tendo o Celso Russomano em primeiro lugar. Mas não está em primeiro lugar. Então, candidatos do governo que estão em primeiro lugar no Brasil, capitais. Das 26, 5. 5. 2 deles no Centro-Oeste, Campo Grande e Goiânia. Sobram 3. No Sudeste, nenhum. Estou dando o exemplo de o Bruno Covas, vai dizer, não, peraí, eu estou no segundo turno. Por enquanto, estou no segundo turno. Não, mas primeiro lugar não está. No Rio, então, o tal do Witzel nem aparece, né? Paes versus Crivella, não tem Witzel ali influenciando a eleição, né? Belo Horizonte, é o que eu falei, o Calil está numa reeleição, pelo menos até agora, tranquila. No Sul tem Curitiba, Porto Alegre, os candidatos do governo estão em primeiro lugar. No caso de Porto Alegre, um empate com outro candidato. Mas os governadores estão por baixo, não estão num momento bacana para eles, não está legal para eles. Está muito melhor para o presidente da República. O grau de influência do presidente da República maior hoje do que dos governadores, o que é curioso. Os governadores, na pandemia, eles perderam, apesar de terem brigado por coisas certas, que é, atenção gente, isolamento, atenção gente, quarentena, atenção gente, vamos ficar em casa, mas fazer o certo nem sempre dá voto. O presidente da República, por exemplo, está tentando furar o teto orçamentário, que não é certo, em busca do voto.
Ele percebeu que se ele adotar o teto como uma regra, portanto, se ele fizer um governo racional, adequado, correto, ele perde voto. Então, nem sempre, na luta eleitoral, o certo ajuda. Às vezes o certo atrapalha, né? E no caso específico do debate de São Paulo, que foi aquele que eu mediei, os candidatos, e a gente conversou ontem sobre isso, né, Débora? Eles estavam muito cautelosos. Uhum. A palavra é cautela. Em larga medida, essa cautela vem do seguinte: todos os candidatos entraram no debate com uma imagem projetada, ou que eles queriam reforçar, ou que eles queriam modificar, mas o eleitor estava ali vendo eles pela primeira vez depois de um certo tempo. Quer dizer, o Celso Russomano é velho de guerra, terceira eleição que ele disputa. Mas é a segunda, aliás, é a terceira, sendo que ele perdeu as duas primeiras, a segunda com uma intenção de votos menor do que a primeira. Aconteceu isso com a Marina Silva, por exemplo, para a presidência também, né? Aconteceu isso com o Geraldo Alckmin também. Foi melhor na primeira vez que disputou a presidência do que na seguinte. A seguinte foi um desastre, virou nanico, né? Mas o Celso Russomano está com medo. Com razão. E aí? Eu disputei 2 eleições, perdi. Agora eu vou disputar a terceira. O que eu tenho que fazer para não ter aquele destino? Porque não foi bom o destino dele das outras vezes. E qual foi a mudança dele? Se atracou com o presidente da República. E quem é que se atracou com o governador de São Paulo? Ninguém. O Bruno Covas defendeu a gestão Bruno Covas. Ele não ficou defendendo Dória. Isso aconteceu em outros lugares. A defesa do governador não entrou em cena. A defesa do presidente entrou. E o Celso Russomano, ao agarrar o presidente, ele atrai para si uma certa rejeição, mas que seguramente não é maior, ao contrário, é menor do que a rejeição que ele atraiu das outras vezes, sendo apenas a pessoa física, Celso Russomano, o errante, aquele que briga contra os moinhos de vento, o destemido, corajoso, defensor dos consumidores. Esse personagem aí não colou nas outras 2 vezes, não. Agora ele virou uma pessoa jurídica. Olha, eu represento um grupo de poder. O grupo de poder do presidente Jair Bolsonaro. E aí, vai querer? Vai comprar? É um novo personagem. E como um novo personagem, gera risco e dá aquele medinho. Isso vale para todos. O Bruno Covas está tentando a reeleição. Candidatos que tentam a reeleição só tentam uma vez. Ao contrário do Celso Russomano, que tenta várias vezes, só se pode tentar a reeleição na sequência, né? Senão não chama reeleição. Então, dá medo. Dá medo. Mas o Bruno Covas, assim como o Marcelo Crivella, antes dessa pandemia, eram cartas fora do baralho. Ou pelo menos segundo as pesquisas daquele momento. E voltaram para o jogo. E voltaram bem para o jogo. Imagina o Crivella. O Crivella está ali disputando. O Bruno Covas está ali disputando. E isso acontece em outros lugares. Então, tem isso. E os candidatos, eles têm pressa. Eles querem colar neles a imagem que eles projetaram ou modificar. Só que o eleitor não está com pressa. Tá aí, ó, 72%, não sei, pô. E quando é que você vai definir? Não sei. Vai falando aí, pô. Mas e horário eleitoral? Fala aí. Se eu gostar, na próxima pesquisa você vai saber. Então, é uma eleição muito própria, muito específica, sem rua. Ontem o debate não teve plateia. Diferente. Então, eles não ficavam jogando para a galera que no final falavam, não teve isso. E o mediador tem que dizer, eu queria pedir à plateia, por favor, não se manifeste. Não teve plateia. Como é que vão se manifestar? E isso tornou os candidatos mais concentrados na sua resposta. Não teve pedido de direito de resposta, que também aconteceu em outros debates, porque eles estavam mais focados. Nisso, por que o debate foi diferente? O momento do Brasil é diferente. A pandemia faz tudo ficar diferente. Vai ser uma eleição muito interessante, ela vai ser diferente das outras, mas ela tem a mesma importância de sempre. Temos que pensar muito em quem votar, porque é um compromisso sério, gente. 4 anos de prefeito. O prefeito é muito próximo da gente, ele muda a nossa vida, é nas cidades que a gente vive. Vamos levar essa eleição a sério e escolher direito.